A primeira coisa que eu queria dizer era uma palavra de agradecimento a vocês. Eu sei que nesses 580 dias que eu tive na Polícia Federal, teve muita gente pelo Brasil, pelo mundo, muito solitária. Pode acreditar que nós estivemos. A casa do Paulo Frateschi serviu de refúgio para eu descansar nos primeiros dias, sabe, depois que eu saí em liberdade. Obrigado, seu Paulo. E só tem sentido, vocês têm que saber. Eu só fui para a Polícia Federal porque eu precisava provar que o Moro era mentiroso e que o Dallagnol era mentiroso. Eles confundiram a política de combate à corrupção com a política de perseguição ao PT, ao mandato do PT, ao Lula, a Dilma e a muita gente. Se eu tivesse saído do Brasil, eu ia passar para a história como fugitivo. Eu resolvi ir para a Polícia Federal porque eu tenho consciência da minha inocência e tenho consciência da canalice que eles cometeram. Nós com também! Nós também! Eu sei que essa é a época de fim de ano, é época que as pessoas estão com a cabeça pensando no Natal, pensando na família, Ano Novo, mas eu quero que você saiba o seguinte, só tem um sentido a minha liberdade, é lutar para que o povo brasileiro volte a ter o direito de sorrir nesse país. A ter o direito de comer 3 vezes ao dia, a ter o direito de estudar, a ter o direito de acesso à cultura, a ter direito de comer carne, coisa que está sendo proibida hoje. Então eu quero que vocês saibam isso. Quero que vocês saibam que não existe outro sentido na minha vida se não provar a canalice que eles fizeram contra o governo Lula e contra o governo Dilma e provar que esse povo já provou ao país que a gente pode viver muito melhor. Esse país tinha muito mais emprego, tinha muito mais salário, tinha muito mais alegria, tinha muito mais felicidade. Então é isso que nós vamos reconstruir no Brasil. Por isso, saiba do seguinte, eu estou na luta para a gente reconquistar o Brasil para o povo brasileiro. E nós vamos... O governo, ele só se preocupa em uma coisa: atender aos banqueiros, atender aos interesses internacionais. Para isso não tem limite. O governo tentou aprovar aqui uma tal de capitalização, que era nada mais, nada menos do que a privatização da Previdência Social. Não conseguiu. Está tentando insistir no Senado. Não está conseguindo. Mas agora o que faz o governo? Quer privatizar o seguro de acidentes do trabalho, que hoje é pago ao INSS, e o INSS paga o trabalhador. Privatizar um movimento de bilhões de reais, que é o seguro do acidente do trabalho. Deputado Ivan Valente, eu poucas vezes na minha vida vi a cara de pau desse governo de pegar o que é o patrimônio nacional e entregar na mão dos interesses privados. O governo anuncia a privatização do Correio. Ora, alguém fala, mas o Correio é deficitário. Mas hoje, com o comércio eletrônico se desenvolvendo como vem se desenvolvendo, só o Correio tem a estrutura para fazer entregas em todos os cantos do país. Esse governo não tem vergonha na cara de privatizar uma estrutura do tamanho dos Correios e entregar para a Amazon ou para outras grandes empresas do comércio eletrônico. Esse governo não tem vergonha de entregar a Petrobras, a começar pelas refinarias de petróleo. Ora, nós vamos nos tornar um país apenas produtor de petróleo. Petróleo vai embarcar nos navios e ser levado para ser refinado em outros países. E eu duvido que haja qualquer interesse privado em refinar o petróleo aqui no Brasil, em construir novas refinarias. É muito bom vender o que está pronto,
mas não querem de forma nenhuma investir em novas estruturas, porque fica melhor para eles pegar o petróleo daqui e mandar refinar no Texas e depois vender para o Brasil o derivado, a gasolina, o querosene. É uma vergonha com um país produtor de petróleo que vai se tornar um dos maiores produtores do mundo, graças à descoberta do pré-sal durante o governo Lula pela Petrobras, a gente ter a impossibilidade de ter o refinamento do petróleo em nosso país. Querem aprovar uma lei do gás que rasga a Constituição brasileira, que através de instrumentalização do CAD faz com que se acabe com a autonomia dos estados. Retiram a Petrobras das distribuidoras de gás e com isso abrem espaço para a entrada do capital estrangeiro. Quem é que vai investir em gasodutos? Quem é que vai investir em mais distribuição do gás? Absolutamente ninguém. O que querem é pôr a mão naquela infraestrutura já existente, mas ninguém quer investir para melhorar a infraestrutura brasileira. É por isso que nós temos uma certeza que esse governo não aponta saída para o povo brasileiro. Esse governo não aponta um caminho do desenvolvimento para o povo brasileiro. Para que a gente possa concluir, dizer que esse governo não propõe o desenvolvimento. Esse governo só propõe o aumento da exploração dos trabalhadores, reduzindo os seus direitos. Esse governo só propõe a apropriação sobre fundos públicos, como é o caso do INSS, da Previdência Social. Entregar bilhões, cerca de 700 bilhões de reais por ano, na mão dos bancos. É isso que eles querem. E é contra isso que nós nos opomos, senhores deputados, senhoras senadoras, senhoras senadoras e senadores. Nós nos opomos a isso. O Brasil tem que ser dos brasileiros, do povo brasileiro, daqueles que lutam e trabalham pelo desenvolvimento nacional. E essa luta nós não vamos... Senadores, senadoras, deputados e deputadas, nós nos posicionamos contrários a esse veto que trata de impedir que seja exigido a presença de dentistas em hospitais para o atendimento odontológico em situações de emergência. É um verdadeiro absurdo. É a forma como esse governo enxerga a saúde pública no Brasil. Aliás, é a forma como o governo busca tratar todos os serviços públicos, desde a educação, da saúde, da assistência social. É um desprezo pelo povo brasileiro. O governo, ele só se preocupa em uma coisa: atender aos banqueiros, atender aos interesses internacionais. Para isso não tem limite. O governo tentou aprovar aqui uma tal de capitalização, que era nada mais, nada menos do que a privatização da Previdência Social. Não conseguiu. Está tentando insistir no Senado. Não está conseguindo. Mas agora o que faz o governo? Quer privatizar o seguro de acidentes do trabalho, que hoje é pago ao INSS, e o INSS paga o trabalhador. Privatizar um movimento de bilhões de reais, que é o seguro do acidente do trabalho. Deputado Ivan Valente, eu poucas vezes na minha vida vi a cara de pau desse governo de pegar o que é o patrimônio nacional e entregar na mão dos interesses privados. O governo anuncia a privatização do Correio. Ora, alguém fala, mas o Correio é deficitário. Mas hoje, com o comércio eletrônico se desenvolvendo como vem se desenvolvendo, só o Correio tem a estrutura